Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Vamos ver quem vai estar entrando aí para acompanhar a nossa live. Mais uma vez eu tô aqui, toda segunda-feira agradecendo a todas as pessoas que estão aqui comigo ao vivo, e as pessoas também, que eu sei que tem essa dificuldade às vezes desse horário, de poderem estar, mas que se beneficiam, com essa live, que ela fica disponível por 24 horas aqui no Instagram. E a gente também tem os outros canais que eu já quero fazer o meu convite para vocês estarem também comigo no YouTube. Então eu tenho um canal lá, Psicóloga Maria Rodrigues, e eu também tenho o Face, que é Psicóloga Maria Rodrigues, e vocês também podem ter acesso a essa live quando ela sai daqui do Instagram. Eu coloco lá ela completa e depois eu também faço alguns outros vídeos, que o meu interesse, eu tenho falado e tenho trabalhado, com conteúdos direcionados para pais e mães. Eu sou psicóloga, mas eu também sou mãe de 2 filhos, o Benjamin de 5 e a Rebeca de quase 2 anos agora, e sei realmente os desafios, que vivemos, que vivenciamos, que estamos vivenciando, principalmente agora nessa quarentena com os nossos filhos, e também reconheço o quanto que investimos tempo, investirmos financeiramente, tempo, energia no estudo de como sermos melhores pais e mães, fazem diferença no crescimento dos nossos filhos, tá bom? Então vamos ver quem vai entrando, sejam todos bem-vindos para quem já vai estar entrando aí no meio do caminho, tá bom? Mas eu vou dar início, um compromisso com o nosso horário. Normalmente eu trago um tempinho os conteúdos que eu tenho para trazer para vocês e depois fica disponível para vocês tirarem dúvidas. Eu tenho esse canal aberto também, que vocês podem me chamar no direct ou no WhatsApp sobre outras orientações específicas. É claro que algumas demandas, eu sou psicóloga e reconheço que algumas demandas não vão se cessar aqui com esses conteúdos ou com essas orientações. A gente precisa entrar em um atendimento psicológico ou num atendimento de orientação de pais também, que é realmente para a gente observar algumas nuances que nessa orientação geral a gente não consegue ver ou observar. É claro que eu penso num conteúdo que seja bom e prático para todos, mas temos as nossas especificidades, temos as nossas características de família, os nossos princípios. Eu acho que eu sempre penso nisso, somos família, somos únicos, somos ser humanos, somos únicos, então a gente precisa de um olhar às vezes mais específico, tá bom? Então o tema de hoje eu vou trabalhar eu vou falar um pouquinho sobre autoestima na infância. Eu coloquei o nosso tema, mas não que a autoestima seja importante só na infância, ou na adolescência, mas sempre reconheçam, eu escolhi a minha profissão, de trabalhar com psicologia infantil exatamente por reconhecer o quanto que alguns componentes, quando eles são trabalhados na infância e na adolescência, previnem outros adoecimentos, outros transtornos ou outras dificuldades maiores que a gente tem na vida adulta, porque a gente não conseguiu trabalhar com elas na infância. Então meu foco tem sido na infância e na adolescência, por reconhecer isso, não que todas as nossas dificuldades vão desaparecer, isso é ilusão, ou que os nossos desafios vão sumir, ou que essas limitações até com a autoestima nunca vão nos tomar na nossa vida adulta, mas é provável que, fazendo o estímulo, o que eu vou trazer para vocês hoje, tomarem atenção a alguns pontos, vai ser realmente um diferenciador para o seu filho, vai ser um norte diferente para a sua família e para o seu filho, quando se pensa na autoestima, quando ele chega lá na vida adulta, tá bom? Então a autoestima, ele é um conceito amplo, vários teóricos trazem vários
várias conceituações, né, sobre esse tema, mas vamos pensar assim, que é a direção, né, o que o indivíduo tem positivo ou negativo em relação a si. Né? É como se fosse uma avaliação global sobre o seu próprio valor, sendo positivo ou negativo. Por isso que é muito importante, é o que ele reconhece, né, como valor sobre si, sobre o significado que ele tem para o mundo, né, sobre sucesso, sobre a importância, né, o quanto ele tem, quanto ele se sente adequado no domínio, naquele domínio que ele julga importante. Então, por isso que a gente dá tanta atenção, a gente vai observar isso mais na vida adulta, mas a gente tem que pensar que esses estímulos precisam acontecer na infância, para que nessa vida adulta, né, a gente consiga dar conta, né, e reconhecer esse valor que temos, tanto para as coisas negativas ou tanto para o positivo quanto para o negativo, e para o negativo a gente ter essas habilidades de sabermos o que precisamos melhorar, né, para que essa condição possa mudar. Então, como eu falei no início, vou focar aqui na infância, e por isso algumas questões vão surgir por causa disso, mas reconhecemos que essa autoestima são características, né, esse autoconhecimento sobre si, sobre o seu valor, é muito importante para o resto das nossas vidas. Mas alguns estudos já trazem, né, que uma criança que tem uma baixa autoestima é muito correlacionado, por exemplo, com uma depressão. Então, outros problemas no futuro a gente tende a não acontecer, ou ter uma apreciação melhor, ou ter uma consciência melhor dessas situações, porque cuidamos da autoestima dos nossos filhos, né? Eu sempre trago para os pais, gente, eu não quero que esse conteúdo caia nos seus ouvidos, né? Como se, agora eu sou determinante, eu sou culpada porque o meu filho não está com uma autoestima elevada, ou porque ele está depressivo, ou porque ele tem algum outro problema maior. Não é isso. Mas reconheço que somos realmente muito importantes. Muito importantes. Somos responsáveis enquanto pais, mães, educadores, né, ou os adultos que estão próximos do seu filho. Somos realmente as nossas condutas, são os nossos comportamentos, né, as nossas consciências de tudo isso que realmente faz diferença para a vida adulta do seu filho, para a infância do seu filho, para a adolescência do seu filho. Isso não tem como negociar muito, né? Eu sei que cada um pode estar no seu momento, cada mãe, cada pai aqui reconhece o quanto que às vezes, eu falo assim que a gente tem que reconhecer as batalhas, né? Que a gente precisa lutar, a gente precisa escolher também, mas precisamos entender que as batalhas que a gente não escolheu agora, elas devem estar ali ainda, né? A gente em algum momento vai precisar melhorar, olhar para ela, tentar rever algumas coisas, e isso é nossa responsabilidade. Não para trazer fardo, mas para trazer para vocês que há esperança nisso, né? Eu tenho os filhos pequenos, como eu falei, né? E não esse olhar que a gente precisa mudar. É o olhar de que a nossa responsabilidade vai trazer muitos benefícios para os nossos filhos, e isso vai trazer muitos benefícios, né, de saúde mental também para você e para sua família. Isso é muito importante a gente focar, tá bom? Então, como eu falei, né, a autoestima é esse reconhecimento, essa orientação que a gente tem tanto pro negativo, pro positivo, né, do que reconhecemos, do nosso valor para o mundo, e aí está muito a ver com a autonomia, com com o nosso autodomínio, com a nossa capacidade, né? Como que a gente
observa tudo isso e como que isso vai se dar nesse ambiente familiar, nesse ambiente social, o qual os nossos filhos convivem, né? Tanto nas escolas como na família. Primeiramente a gente começa com a família, então as crianças muito pequenas a gente vai conseguir ter algumas observações na família, mas uma criança maior você já vai ver, né, que a gente vai ter que trabalhar com outras questões que são relacionamentos, grupos, outros convívios que ele tem. Mas se conseguimos fazer essa base, trabalhar um pouco melhor com esse reconhecimento do seu filho, com que ele conhece de si mesmo, com esse valor que ele dá, aumentando esse valor positivo, mesmo quando ele está em outro ambiente, com outras situações adversas, ele vai conseguir se reconhecer, saber, né, e dar o seu valor e conseguir responder nesses outros ambientes de uma forma muito saudável. Então, outros estudos, é isso que eu quero focar aqui, tem muita relação com o nosso estilo parental, com a interação que os nossos filhos têm com a família, tem muito a ver com essa autoestima. Alguns vídeos passados eu já trouxe para vocês, não sei se vocês viram, se vocês não viram, vai lá aqui no Instagram mesmo, alguns vídeos passados que eu falei sobre estilo parental. Procura lá que vocês vão conseguir ver melhor, mas hoje eu vou passar um pouquinho por cima disso, tentando ligar para vocês o que um estilo parental, as nossas atitudes, o que tem a ver com a autoestima dos nossos filhos. Eu não quero que vocês se atenham vamos pensar assim, a um estilo fechado, né, a um modelo, mas algumas características desses estilos que a gente pode estar fazendo, mas que não seja tão agradável ou bom, necessário para o seu filho nesse momento. São algumas, então vou colocar algumas características, primeiro, que são negativas, né, que não vão gerar essa autoestima elevada, que não vai gerar essa condição de saúde mental. E outro, no final, que eu vou colocar mais ênfase, é o estilo que a gente precisa seguir, algumas características desse estilo. Igual eu falei, não é todo momento que a gente consegue ter tudo que eu passo aqui para vocês. Eu sei que não é tão fácil assim a gente seguir todas essas orientações em todos os momentos, não é isso que eu também quero, né? Eu falei para vocês, eu sou mãe, né? E eu grito sim com os meus filhos. Tem momentos que é muito difícil lidar, principalmente quando tem um comportamento inadequado. Mas eu quero que essa entrega de conteúdo para vocês é uma forma da gente treinar novamente, repensar, voltar a dar importância ao que realmente é importante na vida dos nossos filhos. Então, esses estilos parentais, como eu estava falando anteriormente, engloba várias condutas que nós, enquanto famílias, temos ou reconhecemos ou fazemos mesmo sem reconhecer. Então, eu trouxe, né, num outro momento, que alguns estilos que eu vou falar para vocês agora não contribuem para uma autoestima boa, tá? Então, assim, eu falei sobre o estilo autoritário. O estilo autoritário é aquele estilo que a gente dá muitas regras, muitas leis e pouco afeto, né? Então a gente pode até criar filhos muito disciplinados, mas são filhos poucos reflexivos, que precisam se anular para serem reconhecidos, né? Então eles não conhecem, eles não conseguem seguir o seu próprio valor, a não ser que aquela regra ou que aquele ambiente ou que aquela política, aquele governo dirija isso para ele, né? Então isso não gera, a gente não vai conseguir trabalhar com o melhor dos nossos filhos, né? A gente só vai fazer com que eles sigam as regras. Eles nem conseguem, às vezes, lidar com o próprio sentimento ou reconhecer nem o seu sentimento e nem o sentimento do outro. Ele segue leis, ele segue regras.
Um outro estilo é o estilo, aí ao contrário, é o estilo permissivo, né? Que é o estilo que a gente dá muito afeto, da forma como a gente reconhece, como esses pais reconhecem como afeto, mas se detém muito pouco as leis e as regras, né? Os limites não existem, são frouxos, então ele vai poder tudo. Então são crianças que lidam muito pouco com frustração, né? Eles não têm empatia pelo outro, né? Eles não conseguem reconhecer esse outro, enquanto mães e pais acabam tendo situações que os pais fazem tudo, que dão tudo, né? Então ele sempre reconhece que todas as coisas vão ser acessíveis, né? E precisam ser gerados para ele, então ele não tem essa postura de colocar, de fazer algo, né? De ter esse autorregime, né? Ou lidar com as suas frustrações. E aí a gente vai ver que são crianças que também têm baixa autoestima, não conseguem lidar com os seus próprios, com o domínio dos seus próprios sentimentos, porque ele precisa ser colocado a todo momento, todos precisam fazer tudo por ele, né? Então também são condições muito negativas da gente começar a criar os nossos filhos, né? Então eu até falo, né? Já falei em outras lives, quando a gente pensa em limites e domínios, a gente não precisa pensar limites e regras, a gente não tem que pensar de uma forma negativa, né? Eles são necessários, é como um rio, né? Eles precisam das margens, são condições de uma saúde mental também, né? Ter esses limites e essas regras, né? E quando a gente pensa nesse estilo permissivo, tudo é permitido, né? Então todos os seus desejos e anseios são supridos naquele momento, né? Então ele não tem como lidar com esperar, ele não tem como lidar com um ambiente social fora da mãe ou do pai, né? Porque lá fora isso não vai ser dessa forma e não tem que ser dessa forma, né? Ele não vai ser satisfeito e aí vai gerar outros sentimentos, né? De raiva, de frustração, de nervosismo que ele não consegue lidar, né? Porque não foi trabalhado com ele lidar com esses sentimentos. E um outro estilo que também a gente não tem trabalhado com uma autoestima boa é o estilo negligente. Aí a gente vai ver que não tem nem lei, nem regras, nem limites e também não tem afeto. E a gente vai observar que essas famílias são famílias onde a autoestima é mais baixa nas crianças, onde tem mais níveis de depressão e de estresse, né? Acarretando, né, depois na adolescência e na vida adulta outros transtornos e até situações com a ideação suicida. Então, assim, são famílias que não colocam nem o afeto e não colocam nem a regra. A criança não sabe o seu valor porque não tem. Você lembra que eu falei que a autoestima tem a ver isso com o seu valor, com o reconhecimento desse significado que ele tem para o mundo, ou valor negativo ou positivo? Ele não tem nenhum valor, né? Porque não tem ninguém dizendo nem que ele não é capaz e nem que ele é capaz, né? Nem alguém trazendo autonomia, criando, estimulando essa autonomia para ele. Todas as pessoas estão vivendo no mundo, mas não têm observado. Então ele vai aprendendo a fazer as coisas de acordo com a maturidade neuronal ou física dele, mas não tem ninguém ali para fazer o estímulo ou até reconhecer o que ele já é capaz e o que ele não é capaz, né? São crianças que a gente precisa tomar muita atenção e a gente também tem que se observar nesse momento se às vezes em algumas situações somos negligentes. É claro que eu vou falar assim, esse estilo, se você, pai e mãe, tá ouvindo esse conteúdo, porque é bem provável que você não tenha nenhuma característica desse estilo, né? Porque se você se detém a um tempo a parar para pensar sobre os seus filhos, a pensar sobre as suas atitudes, essa orientação não é para você, mas eu quero que a gente possa ter isso em mente. O estilo autoritário, o estilo permissivo, né, são conceitos da Lydia Weber. Eles são estilos que, se
a gente só seguir eles a todas as nossas condutas e comportamentos, não estamos estimulando, né, a autoestima, né? Se a gente só segue esses estilos, não, igual eu falei para vocês, não é que não, em algum momento nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes enquanto pai e mães, às vezes a gente sabe que tomamos atitudes e comportamentos que não eram os melhores. A gente reconhece isso, mas não é em todas as situações que fazemos esse comportamento que já achamos inadequados, né? Eu falei na semana passada sobre comportamento inadequado, de como agir, né? Então, o primeiro passo e modelo é que a nossa atitude é modelo para os nossos filhos. Então, observamos o nosso comportamento, as nossas atitudes, para que possamos também trabalhar para que eles possam estar observando e seguirem modelos diferentes, né? Então, esses 3 estilos, como eu falei para vocês podem estar vendo nos outros vídeos, eu não vou me ater muito aqui, porque o nosso foco é falar daquilo que a nossa mente vai ter atenção. Eu sempre falei, né? Então, que a gente foque no comportamento adequado dos nossos filhos, para que isso se expanda, para que isso cresça, para que isso tome mais corpo do que o comportamento inadequado. Eu sempre penso nas minhas lives que eu preciso trazer um conteúdo, as coisas negativas e o comportamento que a gente não precisa fazer, não é o que vai tomar mais tempo, né? Eu quero me ater agora ao que realmente o que são dicas, o que são características que podemos observar e focar para que a gente possa estimular essa autoestima dos nossos filhos na infância e na adolescência, para que depois isso a gente possa tomar esse corpo e gerar essa resposta positiva deles, né, saudavelmente para o mundo, tá? Então, assim, então, o que é a nossa atitude, o que temos que ter foco, né? É no estilo participativo. O que é esse estilo? É todas as coisas que a gente já vem falando e que vocês já devem ter ouvido. Hoje, na mídia ou nos livros, muitas pessoas vêm trazendo isso, né? É um estilo onde a gente possa trazer reflexão para os nossos filhos, onde a gente possa trabalhar mais com reforço do comportamento positivo e do diálogo do que com punições, do que com ser negligente ou não ouvir, ou não fazer o nosso filho participar da vida que ele tem na nossa família, né? Da parte que lhe cabe, vamos dizer, nessa família, tá bom? Então, isso que a gente tem que tomar foco, é isso que eu vou falar para vocês agora. Tem uma colinha aqui. Então, o estilo participativo é aquele onde há muitas regras e onde há muito afeto. As regras e os limites não deixaram de ter importância, eu sempre tenho frisado isso. Precisamos e sempre vamos precisar dos limites e das regras, né? Isso norteia o nosso comportamento, né? Isso norteia os nossos sentimentos, mas não precisam vir por autoritarismo, não precisam ser inflexíveis, não precisam ser engessados, mas existem as regras e existem os combinados e as consequências, né? Isso a gente precisa ensinar para os nossos filhos, mas a gente também precisa lidar com tudo isso com muito afeto, né? Com muito vínculo, e todas essas características dessa família a gente precisa ter atenção para melhorar no nosso dia a dia com os nossos filhos. Se você ainda não tem conseguido colocar em prática, né, esse conteúdo é exatamente para que a gente retome o que a gente já ouviu, retome o que a gente já aprendeu, mas que a gente consiga toda semana, né, estar atentos a eles, aumentando a nossa consciência, aumentando as nossas habilidades nessas características, para que isso se torne uma coisa mais aparente, se torne algo mais frequente na vida das nossas famílias. Então, esse estilo, como eu falei para vocês, é um estilo de muito afeto e muitas regras. E é um estilo onde
a gente vai acolher o sentimento dos nossos filhos, a gente vai fazer eles lidarem com esses sentimentos sem precisar ser punidos a todo momento, sem precisar eles serem desconsiderados ou freados, né? E que eles aprendam a ter o domínio sobre isso e respondam de uma forma mais adequada e mais saudável, pensando em si, né, no seu próprio valor, na sua capacidade e também pensando no outro, né? Então, eu sei que não é tão fácil assim como as palavras parecem, né, dizer, né? É uma prática constante, é um treino constante, é uma habilidade que a gente precisa a toda hora ter domínio, mas é algo muito necessário e possível, é muito possível, né? A gente conseguir trabalhar com todo parece com essa demanda, mas é possível. Então, como eu falei, nesse estilo, o que a gente observa, e agora eu quero trazer algumas dicas para vocês, de como podemos lidar com os nossos filhos para que possamos estimular essa autoestima. Uma das primeiras coisas que a gente pode praticar é a autonomia, né? O seu filho está muito linkado à autoestima com a autonomia. A gente precisa estimular essa capacidade que os nossos filhos têm de fazer as coisas de acordo com a possibilidade dele, mas a gente precisa estimular que eles tenham a gente precisa estimular esse comportamento, né? Que ele realmente tem essa capacidade. O seu filho tem capacidade de fazer talvez muitas coisas do que talvez você não imagina ou você pega para fazer, porque eu sei enquanto mãe que às vezes é mais rápido, é mais fácil e a gente acaba fazendo. Mas trabalhar com essa autonomia cria, né, esse sentimento de que ele pode fazer. Não é só de que ele tem essa capacidade, que ele tem esse valor e essa habilidade. Não é só a gente falar para ele que ele pode, você consegue, vai lá, você vai conseguir. Se quando a gente pode gerar essa habilidade nele, a gente não deixa. Como é que a minha mãe fala que eu posso fazer se na hora que ela precisa de ajuda, por exemplo, né, que eu vejo que ela está fazendo algo, ela fala que não, né? Então, um dos pontos é a gente colocar eles, né, pedir ajuda para o seu filho, né, que ele faça com você, que ele participe, esse é o estilo, né, que ele participe com você das atividades da sua casa, né? Então, desde muito pequeno, as crianças conseguem fazer muitas coisas que às vezes a gente não tem essa atenção, né, de ajudar nos afazeres de casa, de ajudar nos combinados, de ajudar em algumas escolhas. Então, se a gente tem colocado essa autonomia, né, que eles têm essa capacidade, se a gente estimula a autonomia, a gente também está estimulando a autoestima. Tem muito a ver, porque ele vai se sentir, ele é um colaborador, ele consegue participar dessas situações, né? Ele consegue saber o seu valor, ele consegue saber a sua capacidade. E se ele ainda não é capaz, que possamos fazer, que a gente fala, uma autonomia com ajuda, com auxílio, não tem problema, mas não só fale para ele que ele é capaz ou que é possível, né? Coloque ele para fazer isso junto, faça você junto com ele, para que ele realmente reconheça isso nele. E mesmo quando outra pessoa dizer para ele que ele não é capaz ou que ele não pode, isso ele não vai trazer para si, porque ele reconhece o seu próprio, as suas próprias capacidades e valor. Isso é muito importante, que a gente, enquanto mães, enquanto pais, não sejamos permissivos nisso, né? Vamos fazer porque vamos na correria, vamos fazendo, e a gente não vai criando nos nossos filhos essa capacidade de fazer isso, né? E depois, o que eu falo assim, que a gente cobra dele, ai que legal, que a gente cobra dele que ele precisa fazer, né? Então assim, mas você não me ajuda, você bagunça, você não arruma seu quarto, e a gente traz essas falas, mas a gente não colocou ele
realmente para fazer todas essas atividades. A gente não criou essa autonomia, a gente não estimulou essa condição que já é possível, né? Tem duas situações na autonomia, da gente estimular ele e quando a gente vê que ele é capaz, da gente não poder retroceder nesse ponto do que ele já é capaz da gente ainda fazer por ele, né? Então, se ele já é capaz daquilo, a gente precisa ir estimulando que ele faça aquilo sozinho e cada vez isso vai ficando melhor, né? A Amélia colocou aqui que o filho dela faz bolo de chocolate com ela, e é isso mesmo, a gente vai colocando a todo momento, mesmo crianças de 2, 3 anos, 4 anos, né, já para eles observarem o seu potencial, não só das ajudas de casa, né, mas eles já conseguem organizar os objetos, eles já fazem os desenhos, né, eles já conseguem lidar com os próprios sentimentos. A gente precisa reconhecer, né, tudo isso, né, e não só reconhecer o processo final, né? Você lembra que eu falei? Não é só reconhecer o resultado final, o acabado, é também reconhecer que eles dão conta do esforço, porque a gente reforça isso e uma hora vai chegar o resultado final. Então, uma das coisas, né, muito importante nesse estilo e que a gente consegue trabalhar, estimular a autoestima, é trabalhar sempre com autonomia. Mas é um trabalho de autonomia que não fica só na nossa fala. É um trabalho de autonomia onde a gente também consegue lidar com as nossas frustrações quando a gente vê que as coisas não saíram talvez da forma como a gente gostaria, né? Que o processo foi, talvez a gente diz como uma bagunça, mas que eles estão criando essa autonomia, reconhecendo o seu valor, participando e tomando conta do que eles são capazes, né? Então, você lembra que eu falei? Se eles conseguem ter essa condição de aumentar esse positivo, né, do seu valor positivo no mundo deles, e a gente precisa ir criando isso, a gente vai ter uma autoestima elevada e a gente vai ter condições de saúde mental melhores. Um outro ponto muito importante é que a gente deve evitar ao máximo as comparações. Se você não consegue ainda, às vezes ainda é tomado por isso, tenta ter essa consciência e ter esse cuidado ao máximo quando no lidar com seu filho, né? De comparações com outro filho, para quem tem mais de um, comparações com outros colegas, com os primos, ou até do seu pensamento, comparação com outros filhos que você conhece e o seu filho também nem conheça, né? A comparação só faz com que aumente esse sentimento de inferioridade e depreciação, né, em relação ao que a pessoa tem, né? Então a régua que é usada é uma outra pessoa e não a sua própria capacidade, e isso é muito negativo, né? Tanto para a criança quanto para o adulto. Como eu falei lá no início da live, eu estou dando atenção ao comportamento infantil, mas é só para frisar, né, a importância de se trabalhar isso na infância, mas a gente observa a importância da autoestima ao longo das nossas vidas, né? Então, fazer comparações é muito negativo. Outro ponto é o rótulo, né? A gente rotula. Então, a gente não fala sobre um comportamento. Então, se a gente vê a toalha jogada na cama, a gente vai falar: ah, você é bagunceiro, você não consegue arrumar as coisas. Em vez da gente poder falar: ó, a sua toalha tá enrolada em cima da cama e vai acabar molhando. Então, tira já a toalha e estende, porque ela vai secar e a gente não vai ter problemas. Sabe, a gente não dá foco ou rotular comportamentos, porque a gente fala que isso a gente está gerando realmente que aquilo aconteça, né? O meu filho é bagunceiro, o meu filho é desobediente, o meu filho é qualquer outro rótulo negativo que às vezes a gente coloca nos nossos filhos e a gente não se atém ao comportamento, né? Então a gente tem criado com que lá pra frente eles sejam realmente esses rótulos que a gente tem dado para eles, né? Eles não conseguem sair disso. Então a gente fala e a gente vai ter as regras, como eu falei para vocês, as orientações, mas a gente fala sobre aquele comportamento. E a gente não precisa ficar
rotulando, né, o que os nossos filhos são, e principalmente quando a gente rotula, a gente coloca a comparação com outra pessoa. A Amélia está colocando ali brigão, né, que também é um rótulo, né? Então assim, aí a gente cria isso, que uma criança é brigona, ela dá trabalho, né? Então a gente vai falar sobre aquele comportamento naquele momento, né? Não vamos rotular principalmente nessa parte negativa e gerar isso para os nossos filhos, né? Precisamos, outro ponto é precisamos e sempre, eu vou frisar isso com vocês, é dar atenção ao reforço do comportamento adequado. É isso que precisamos, né? É isso que vai fazer com que estimulamos a autoestima dos nossos filhos. Reforçar o comportamento adequado, né? Não deixando foco para o comportamento inadequado. Então a gente vai falar sobre o esforço, a gente vai falar sobre o resultado, sobre o resultado final, mas a gente vai realmente reconhecer o que ele pode, e se ele não conseguiu naquele momento, a gente vai estar junto como modelo, como auxílio, para que ele possa fazer, e a cada vez ele observando que ele dá conta de fazer aquilo. Se temos esse olhar de observar essas nuances que ainda não deu conta, mas a gente está ali junto para fazer ele dar conta, né, ele conseguir aquela habilidade, certamente quando ele conseguir aquilo, ele vai saber que ele consegue, mesmo que foi seu auxílio, mas ele sabe que essa é a capacidade dele, e não vai ser uma capacidade que dependa da mãe ou do pai estar junto, tá bom? Ou do professor estar junto. É uma capacidade que ele reconhece que ele aprendeu, e ele vai poder fazer isso em outros ambientes, tá? A Dani colocou aqui, como explicar para a criança quando a professora rotula? Então, Dani, uma primeira coisa talvez é você poder conversar um pouquinho com a professora sobre isso, né? Mas reconheça. Então, se ele traz esse rótulo para casa, você precisa trabalhar que isso não existe, né? Vamos dizer, a professora rotula que ela tem uma dificuldade para aprender matemática, não sei, qualquer outra coisa. Você vai conseguir trabalhar com sua criança em casa, mostrando para ela que ela dá conta sim de fazer aquilo, estimulando, né, estando junto, auxiliando, mostrando para ela qual que é a diferença desse rótulo que a professora colocou do comportamento só que aconteceu, né? Porque é isso, ela foi rotulada por aqui, criou-se um rótulo geral, mas foi um comportamento que ela teve. Então você vai falar assim sobre aquele comportamento e como ela pode mudar aquele comportamento. E aí ela vai chorar mesmo. Ela tem colocado aqui a Dani, né? Então ela vai chorar porque isso é uma coisa negativa, como eu falei para vocês, né? Então a gente está depreciando, a gente está inferiorizando, a gente está colocando como que aquela criança não vai ser suficiente, né? Principalmente quando a gente compara com outros alunos na sala de aula, ou com outros filhos, ou com outras crianças, né? Então eu posso depois também te orientar melhor, Dani, em relação a isso, tá? Lá no final eu posso me ater mais, mas pensando nisso, a gente desconstruir um rótulo, mostrando para ela que comportamentos dentro desse rótulo, e que não fecha isso, né? Não são todos esses comportamentos que os nossos filhos vão ter dificuldades, né? Então ela tem dificuldade em matemática, mas ela é muito boa em outras matérias. Ela tem dificuldade em matemática, mas ela é muito boa em concentração, ela sabe fazer a conta, ela está se perdendo nesse ponto. Acho que é isso que a gente pode trazer para as nossas crianças em casa, e estimulando aquele ponto positivo que ela tem, né? Então, esse outro ponto precisa ser trabalhado, sim, ela precisa reconhecer que precisa ser trabalhado, né? Mas vai ser trabalhado, isso não vai persistir para o resto da vida. Isso que é o rótulo, né? O rótulo é algo como se ela é isso, e ela não é isso. Nesse período, nesse tempo, na 6ª série, com aquela professora,
naquele mês, naquele bimestre, ela estava com dificuldade nesse ponto. Né? Isso não vai precisar durar o ano inteiro, isso não vai precisar durar os outros bimestres, né? É trazendo para ela uma consciência que a gente já tem, né, de que isso é um comportamento, uma característica naquele momento, mas não é ela. Né? As nossas crianças não são difíceis, as nossas crianças não são brigonas, as nossas crianças não são más, né? Que algumas pessoas falam, as nossas crianças não são essas condições que a gente toma foco, às vezes, em alguns momentos. Né? Naquele período, ela está se comportando daquela forma. E provavelmente também, Dani, seja porque essa professora não tem estimulado o comportamento positivo dela. Não está estimulando. Então, em casa, a gente precisa tomar mais atenção, estimular e dar força e reforço no que ela já está fazendo de bom, né? No que ela no compromisso que ela tem com as tarefas, no compromisso dela ir para a escola, né? Eu li um texto ontem, eu compartilhei até lá no meu Face, que assim, nesse momento de quarentena, talvez as nossas crianças são as que menos estão reclamando, né? E não só porque eles não têm talvez essa consciência geral, mas eles são muito adaptativos, eles são muito responsivos, sabe? Eles conseguem lidar com as variações, com as adaptações, com as mudanças muito mais rápido do que a gente, né? E a gente fica se lamentando de um lado, se lamentando do outro. E é isso que a gente também tem que... a gente precisa reforçar no comportamento deles. Eles podem mudar, nós podemos também mudar. Isso é agora, isso foi no dia de hoje, na aula de hoje. Acolhe ela, pode deixar ela chorar, né? Acolhe, e aí você vai depois falar para ela o que ela está compreendendo, o que seria essa pessoa brigona, vamos dizer. É isso. E que outras características, que outra pessoa que não briga, o que ela faz. E aí ela vai se observar que ela tem outras características e a gente vai dar foco nisso. A gente vai dar foco no que ela tem respondido adequadamente, o esforço que ela tem, toda essa capacidade que as crianças têm, tudo que elas têm trazido de bom, né, para que as outras coisas negativas ou que a gente não quer que perdure para a vida toda deles possa ser minimizados até ser esquecidos. Esquecidos que eu falo não é que a nossa mente vai apagar, mas numa resposta nova lá na escola vai diminuindo essa frequência, né, dessa resposta negativa ou do choro, ou dela não conseguir se colocar. Outro ponto também é você pensar que talvez essa criança precise ser trabalhada mais os seus sentimentos, ela precisa se reconhecer melhor. Eu até falei em outras aulas, né, que a gente precisa trazer como modelos, a gente precisa falar com as nossas crianças sobre os seus sentimentos, né? Os sentimentos também são aprendidos, a forma como a gente responde, né? Está feliz, está triste, e não sermos só as referências, não é, né, como a gente fala assim, a mamãe ficou muito feliz porque você conseguiu isso. Não, você deve estar muito feliz porque você conseguiu fazer isso, né? Coloque como referência ele. Às vezes a gente tem nesse mundo então de internet aqui, né, que a gente consegue observar o mundo a todo momento, a gente tem todas essas informações, essa situação de comparar, de observar o sentimento do outro é muito grande, e a gente também tem que tomar atenção, nós enquanto adultos. E aí a gente vai trazendo essa autoestima também na gente mais elevada, esse autoconhecimento, esse autodomínio dos nossos comportamentos também para eles. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, deixa eu ver mais aqui que eu tinha para falar. Né? Então, eu acho que é isso, a gente sempre precisa ter em mente que criar essa autoestima, essa autonomia, reforçar esse comportamento inadequado, a criança vai se sentir útil, né? Isso é muito importante, valorizarmos eles,
chamar ele para ajudar, valorizar a participação dele nas nossas vidas e nas nossas famílias, para que ele se sinta útil, para que ele se sinta responsável, ele se sinta participante, colaborativo de tudo isso. E aí a gente vai estar estimulando a autoestima dele. Ele vai se sentir muito bem nessa participação. Não estou falando que não vão ter coisas negativas, que ele não vai ter a frustração, não vai ter a raiva, mas ele vai conseguir saber que esse é o processo e que lá na frente ele conseguiu participar daquilo, né? Quando a gente vai lidando, por exemplo, a Amélia colocou da criança fazer um bolo, né? Ele também tem que lidar, né? Que ele quer colocar tudo de uma vez, que tem o processo, né? Que tem espera. Eu já falei isso das outras vezes, né? Ele vai lidando com essa frustração fácil, e lá pra frente ele vai ver os resultados. Então a gente precisa fazer com que as nossas crianças se sintam úteis, se sintam participativos. Esse é um processo da gente estimular a autoestima. E aí eles vão estar reconhecendo sim o que eles têm de negativo, eles vão reconhecer, mas eles vão passar por um processo de saber assim, não, eu preciso fazer isso, e eu vou conseguindo outras condições de estimular o que é positivo em mim, né? A Amélia colocou que o filho dela ficou se achando quando fez o bolo de chocolate. E é essa sensação que a gente precisa criar nos nossos filhos, né? Não é só se achar não foi só um elogio sem fundo, vamos dizer, sem base, né? Ele precisa ter ele sabe, esse se achar é um reconhecimento da sua própria capacidade, porque ele sabe fazer um bolo, né? Não é só se achar, que a gente às vezes fala, quando a gente elogia demais, né? A gente fala sem fundamento, sem fundo, a gente também pode criar algumas sensações de que ele só precisa do elogio para responder daquela forma. Mas é um elogio, é um reforço positivo de um comportamento que a gente está auxiliando. Isso é muito importante, né? Que a gente possa, e para tudo isso a gente vai precisar ter um estilo parental mais participativo, que a gente converse mais, que a gente observe, que a gente esteja perto, que a gente participe das atividades deles, que a gente também vá lá no professor, que a gente tenha todo esse cuidado, e não para gerar, sempre que eu falei, não é para gerar mais peso, mais fardo, mais trabalho, né? É gerar habilidades novas, e isso é nossa responsabilidade, né? Porque senão a gente vai ter que criar com fardo, vamos dizer, a gente vai ter que lidar com fardo e peso depois, sim, se a gente não faz esse estímulo agora, é lidar com fardo maior depois, sim, né? De uma depressão, de alguns outros transtornos, de um estado mental de sofrimento, e aí sim a gente vai ter outros pesos, né? E não tem problema se você já está nesse período, né? Mas eu estou falando de algumas coisas que são preventivas de um adoecimento maior, né? Então a gente toma esses cuidados, cria essa maior habilidade, cria essa consciência maior enquanto pais e mães, para gerar nos nossos filhos. A gente tem uma transformação, né? Tem um conhecimento que gera transformação para os nossos filhos e para as nossas famílias. Isso é muito importante, tá bom? Ah, que bom, Dani! O que eu tinha para trazer para vocês é isso. Espero que tenha sido importante para vocês. A gente também tem que pensar na nossa autoestima enquanto pais e mães. Espero que o conteúdo seja relevante, né? E se foi, eu quero que vocês possam compartilhar esse conteúdo, né? Enquanto ele está disponível aqui no Ar 24 Horas, vocês podem mandar para outras pessoas, tá bom? Então mande para outros pais, para outras mães. Depois eu vou deixar disponível lá no YouTube e também no Face. Olá, pessoal. A Tati está entrando. Eu já estou encerrando a live, mas ela vai ficar disponível aqui por 24 horas, então revejam, vê com carinho. Tudo isso é para que a
gente tenha uma observação melhor. Não estou falando que tudo a gente vai conseguir mudar de uma hora para outra, mas como os nossos filhos, como a educação dos nossos filhos e as aprendizagens em geral, tudo é um processo. Dia a dia a gente vai se observando, vai tomando uma consciência maior, vai fazendo algumas diferenças, vai mudando algumas atitudes e a gente vai ver lá pra frente que valeu a pena tudo isso, tá bom? Olha lá, a Amélia já colocando que as regras já estão começando a fazer efeito, que foi uma sequência de lives que eu fiz 3 semanas atrás que eu comecei. Que bom, viu? Isso é muito importante de eu ouvir, porque dá ânimo também, é um reforço positivo para que eu continue com essas lives. Então, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, eu dou início às minhas lives. Normalmente vai por volta de meia hora, 40 minutos, e depois vocês podem trazer as suas considerações, né? Mas é um conteúdo que eu tenho visto que é importante para a minha vida e por isso que eu quero compartilhar com vocês. Não só para a vida dos meus filhos, mas dos pacientes que a gente segue. Isso é muito importante. Às vezes a gente dá foco para o que não é relevante. A gente escolhe as nossas batalhas, mas escolhe as batalhas que não são relevantes, e as que são importantes a gente não dá tanto foco, tá bom? Obrigada, gente, boa noite. E então, compartilha, eu quero isso de vocês, é o meu pedido. Compartilha, chame mais pessoas para estar com a gente na semana que vem. Ainda não decidi o tema, mas eu quero que a gente esteja mais pais e mais mães tendo esse conteúdo, tá bom? Boa noite.